Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai começar um módulo novo, um módulo de yoga medieval. E a partir desse módulo a gente vai começar a estudar as raízes do Hatha Yoga, as raízes desse yoga que a gente pratica. Então, esse yoga que a gente pratica, ele passou por todos esses ensinamentos, essa cultura que a gente viu anteriormente, né? A origem é védica e depois vai surgindo inúmeros textos védicos, e desses textos vão surgindo ideias que a gente chama de darshanas, que são pontos de vistas, e desse ponto de vista surge o yoga clássico, que foi o último módulo que a gente estudou, que foi o módulo 4. E nesse yoga clássico tem um texto clássico que é chamado Sutras de Patanjali. Então a gente pegou esse recorte temporal que começou na antiguidade e terminou ali entre o século 4 e 3 depois de Cristo. E essa é uma idade, uma linha temporal que a historiografia costuma a nominar como o começo da Idade Média, né? Ali o século 4 em diante. Por isso que agora é nominado Yoga medieval, tá? E daí a gente vai dar sequência, porque o Yoga, o Hatha Yoga, ele tem essa origem tântrica, né? Então surge dessa vertente filosófica que a gente chama de Tantra, tá? E aí o Tantra vai ter essa liberdade de expressão a partir desse momento, né? Desse momento que a gente vai, que eu falei para vocês ali, do século 4 em diante, século 4, século 5, né? Apesar de ter um momento de expressão, como eu falei, o Tantra ele tem uma origem muito antiga, né? Tem diversos historiadores que falam que o Tantra é tão antigo quanto os Vedas, tá? Mas a gente trata nesse estudo, né, cronológico que eu vou fazendo com vocês, de que tudo tem o seu auge. Então, o auge do Tantra foi aí. Assim como a gente viu o auge da civilização védica, assim como a gente viu o momento das Upanishads, e enfim, mais recente a gente viu também o Tantra, e a gente observa que toda a sociedade tem sua expressão de auge, né? E nesse momento começa a surgir o Tantra, e aí a gente vai começar a fazer essa viagem no tempo até chegar a, ao Hatha Yoga, as expressões clássicas do Hatha Yoga, os mestres, né? Então, tá programado esse módulo, o módulo 5, para ser 4 aulas. Eu vou gravar aqui no YouTube para vocês. E a gente vai ver primeiro aqui, como está no slide, que é o nascimento do Hatha Yoga. Depois a gente tem o significado, né? O início e o significado do Hatha Yoga. Depois a gente vai ver os dois, o primeiro, né? O mestre primordial do Hatha Yoga, que é o Matsyendra, uma figura como a gente tem costume já de fazer aqui no nosso grupo de estudos. É uma figura que tem o seu lado místico, mas também tem o seu lado histórico. Acredita-se que essa figura de fato existiu e que de fato contribuiu para a tradição do Hatha Yoga. E o Goraksha, da mesma forma, tem o seu conto, né, mitológico, e também tem a sua expressão histórica em diversos textos que ele é mencionado e diversos textos que são até atribuídos a ele, já com muita referência do Hatha Yoga, né, que é onde a gente está inserido, que é o yoga que a gente pratica, né, esse yoga que depois virou yoga de tapetinho e tá inserido dessa maneira pra gente. Eu vou dar continuidade aqui, vou minimizar. A gente vai observar o Tantra, né, como eu falei para vocês. A gente observa que nesse momento histórico que a gente está falando, existia um Império Gupta, né, que é o império que mais transformou, né? Ele era muito amparado pela liberdade religiosa e a prosperidade social, esse império
na Índia, que tomou quase toda a Índia inteira, exceto a parte sul da Índia, né? Esse Império Gupta foi o auge clássico, aí que surgiu o texto, Yoga Sutras de Patanjali, e teve muita liberdade de expressão nessa época, né? Aí que também começou a fervilhar esse momento mais religioso e de expressão mais pura na Índia. E o Tantra, ele vai começar a também se expressar através desse final desse império, né? O império que durou até o século VI, o Império Gupta, né? Depois os hunos invadiram e acabaram se misturando e destruindo esse império que prosperava na Índia. Mas enfim, isso é um assunto mais para a historiografia, é mais para vocês se atentarem ao marco temporal, tá? Então, a gente está falando aqui a partir do século V depois de Cristo, a gente está falando de momentos que vai chegar ao seu auge, né? A gente fala de século V até século IX, né? Depois de Cristo. Isso são momentos em que o Tantra vai estar se expressando bem, né? E o Tantra vai dar origem ao Yoga. Então, qual é a busca, né? Qual é a raiz de tudo isso, né? A busca da imortalidade, da liberdade é fundamental em diversos momentos históricos da humanidade, né? O exemplo disso são as pirâmides, né? As catedrais, e todas elas são muito expressivas com seus diversos símbolos, né? Em diversos símbolos que são encontrados dentro de catedrais, dentro de templos, né? Pelo mundo afora, tá? Mas o que a gente observa na Índia é que isso tornou-se um tema cultural, né? Em que a sociedade toda abarcou esse tema cultural. A gente vê, por exemplo, na Idade Média, um pouco antes, que sim, a Igreja Católica ela dominou, mas fazia parte de uma aristocracia que detinha o poder, os textos não eram traduzidos para a base da sociedade entender, né? Então a sociedade fazia uma participação mais discreta. Já a Índia, por ser uma sociedade antiga, já com, com os Vedas, né? Ela já é diferente, ela já conseguiu abranger. A gente viu bem ali a questão dos 4 Vedas, que tem o Atharva Veda, que é o Veda que fala bem da sociedade indiana. Isso a gente estava falando de 2000 antes de Cristo. E agora imagina vocês, a gente já passou o limiar, a gente já está no yoga medieval, né? Já na Idade Média do século 4 em diante. Então tudo isso tomou um corpo diferente, né? E a gente vai seguindo aqui para entender mais ou menos como é que seguiu isso, tá? O movimento espiritual na Índia é aplicado de maneira em que o aspirante espiritual tome posse desse caminho como uma prática diária. Lembra que a gente viu lá no último módulo do sadhana, né? O sadhana é a tua prática, é o teu momento de espiritualidade, o teu momento de fazer as tuas reverências, o teu recolhimento, a tua fé, manifestar a tua fé, né? Ó, tem como uma relevância igual ou maior do que outros meios de conhecimento científico, isso aqui é interessante também, né? Porque a gente tem essa ideia cartesiana, sobretudo a gente ocidental, de que as coisas precisam ter um porquê, né? Um porquê de meditar, um porquê de fazer yoga, né? Então a gente estuda para passar num concurso, a gente não estuda porque todo conhecimento é válido, né? A gente está numa sociedade altamente pragmática e a gente sempre vai buscar uma ideia pragmática para tudo, né? Vai querer um comprovamento científico para tudo. E a gente sabe que o comprovamento científico é uma é um é uma questão em que é difícil, né, a gente falar de espiritualidade e querer uma comprovação científica disso, né? Para os indianos e pouco importa, né? Eles têm uma fé que isso aí já é uma herança cultural, como a gente viu na outra lâmina ali. Isso tomou um corpo social tão grande
em que a sociedade inteira respira isso, cada um com seu ritual, cada um com a sua maneira de expressar, porque a Índia é um país que foi muito colonizado e tem uma mistura muito grande de vertentes religiosas e filosóficas, mas a característica geral é isso, como a gente está vendo aqui nesse slidezinho aqui, né? O incenso, as pessoas fazendo o seu puja, né? A sua adoração ali, ó. A gente vê aqui que provavelmente ela deve estar fazendo o ritual do fogo, né? Jogando gergelim ou manteiga ghee aqui no fogo e assim por diante, tá? Os sábios acreditam que o si mesmo imortal Atman não poderia ser conhecido, pois não é um objeto, mas poderia ser realizado pela identificação direta. Então é aquela ideia do pragmatismo, né? De a gente querer entender a coisa muito racionalmente, onde na verdade a gente só tem que sentir a coisa, né? Só tem que se deixar levar. A espiritualidade para os sábios antigos é vista dessa maneira, tá certo? Aí a gente vai dar continuidade, porque aqui a gente já vai estar falando de Tantra, tá? A gente já vai estar falando dessa ideia do Tantra e que faz parte daquilo que a gente acabou de falar nesses dois últimos slides, tá? O advento do Tantra. O culto à deusa é a essência do Tantra, porém, essa cosmovisão já existia no princípio da época védica. Tá? Os mestres tântricos significaram elementos que já existiam, já faziam parte das histórias e rituais sagrados védicos, que tinham como centro o culto à deusa, e capitanearam essa mensagem principalmente entre as comunidades rurais da Índia. Aí a gente vê uma questão muito interessante aqui, porque o Tantra foi um movimento de base, tá? Atingindo as mais baixas camadas sociais da Índia, como os pescadores, tecelões, caçadores, vendedores, ambulantes, etc. A gente vê aqui, eu botei essa slide aqui justamente para isso, porque esse conhecimento, ele sim era um conhecimento que já tinha já era ventilado na sociedade de uma maneira mais ampla, porém as camadas mais baixas ficaram, ainda assim, ainda ficaram fora desse movimento espiritual da Índia, né? Em função de trabalho mesmo, né? De trabalho e enfim, não chegava esse conhecimento não chegava até a base social da Índia, e o Tantra foi essa revolução, foi uma revolução que vai ir de encontro, vai fazer um questionamento às grandes bases religiosas, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, e vai pegar essas bases e vai questionar essas bases e contrapor essas bases. Então é um movimento revolucionário mesmo que aconteceu, né? No âmbito espiritual, né? E no âmbito social também, onde essa classe começou sim a ter o seu movimento próprio de expressão. E isso surge através do Tantra, tá? Aqui o surgimento do Tantra eu fiz uma marca temporal, eu já falei para vocês, né? Que é surgido na metade do primeiro milênio, então ali entre o século 5, né, e 6, porém alguns estudiosos afirmam que o Tantra é tão antigo quanto os Vedas, né? Então é isso aí. Ele tem um momento, né, de que ele tem essa expressão que aconteceu ali entre o século 5, mas ele é bem antigo, né? Ó, aqui a gente já vai para o próximo slide. Ó, os tântricas questionam as atitudes puristas que faziam parte da esfera religiosa hindu e budista. Tá? Partindo de outro ponto de vista, os mestres tântricos procuravam ancorar a realidade corpórea à busca pela espiritualidade. Conforme a tendência não dualista, básica do tantrismo, os adeptos dessa forma de espiritualidade inventaram todo o arsenal de métodos que até então tinham sido excluídos do repertório espiritual do hinduísmo ortodoxo, como destaque para o culto à deusa e a sexualidade ritual. Né? Não é muito difícil a gente ouvir, né, que o Tantra tá atrelado ao sexo, né? Porém,
essa ideia é uma ideia que, olha só, é uma ideia que fez, como eu falei anteriormente, procuravam questionar as atitudes puristas, né, de que era em voga nessa época. É realmente revolucionário esse movimento tântrico, tá? E aqui a gente vê que o ritual tântrico, né, utiliza muitos elementos como forma de linguagem, que até então não eram usados, né? Que é o mudra, que a gente vê muito aí no yoga, né? A questão das meditações, o gestual das mãos, né? A vibração primeva, existia um sopro dos primeiros tempos em que o Tantra se toma posse disso e acredita muito nisso. Os yantras, a gente acabou fazendo uma aula extra de yantra, que é aquela mandala com ponto no meio, né? Onde a gente medita. E aí, como o culto à deusa, né? A figura feminina, a energia feminina começou a entrar em voga nesse movimento tântrico, eles usavam o yantra com as representações geométricas das devis, né, das deusas, tá? As lamparinas votivas, então são lamparinas que têm figuras, né, de deusas e acendem. O incenso, flores, tá? As proibições brahmanas, que é a carne e o vinho, aqui não está aparecendo, eu não sei porquê para mim, tomara que esteja aparecendo aqui. Opa. E a cópula, né, carne, vinho e cópula, eram proibições que o Tantra chama de 3 M's, né? Eles aceitaram, até porque, né, o Tantra não vê distinção entre matéria grosseira e sutil, né? Não vê essa distinção entre a espiritualidade e a sexualidade, por exemplo. Ambas têm origem na Kundalini, né? Naquela força que nasce do quadril. Então, toda essa ideia do ritual, incluindo o ritual sexual, né, consiste em unir os dois polos de consciência, tá? Que na verdade antes da manifestação eles formavam só uma essência, né? Unir esses dois polos depois vai ter a figura do Shiva e do Shakti, né? Que o yoga traz isso, o Hatha Yoga traz isso mais adiante, mas essa era a ideia, né? De trazer esses dois polos energéticos juntos, né? É claro que isso, como em toda esfera filosófica, religiosa, enfim, toda a expressão humana tem o seu momento de auge, mas também tem o seu momento que isso declina, né? Realmente vira deturpa. Então, os rituais tântricos, sim, eram feitos de maneira séria e até hoje são feitos, né? Dependendo da, do lugar que tu vai, do ritual a ser conduzido, sim, mas não é muito comum, não é muito incomum a gente ouvir relatos de pura depravação mesmo, né? Porque imagina, envolve uma coisa em que a humanidade ainda não está muito bem resolvida, que é a sexualidade mesmo, né? Mas os tântricas, né, os praticantes do tantra trouxeram isso à tona, né? Tiraram isso, elevaram isso a um status de espiritualidade e de experienciação, né? Eles começaram a experienciar várias coisas, tá? A gente está dando uma ênfase aqui para sexualidade, mas os tântricas, como a gente viu ali no slide anterior, usavam muita coisa, né? Os mudras, a meditação e vários outros elementos, tá? Não se resumia a isso, né? A sexualidade, tá? Para o leigo no assunto, não é uma comum associação ao tantra ao sexo, como eu falei anteriormente. De fato, alguns textos da literatura tântrica existem exemplos da sexualidade associada a algum ritual. Porém, é um erro reduzir toda a gama filosófica do Tantra apenas a um ato sexual. Os iniciados têm que aprender com um mestre competente a compreender o simbolismo da própria tradição, para que não venham naufragar nos rochedos do literalismo. E é isso mesmo que o George Feinstein aqui acabou pontuando no seu livro, de que é importante, né, que tudo existe um simbolismo. Lembra lá no primeiro slide dessa aula,
em que eu falei sobre isso, de que toda a sociedade tem o seu simbolismo, todo o seu momento histórico, ele está envolto em um simbolismo. E o Tantra também. Aqui o símbolo entre a força feminina e a masculina, ela é essa força de equilíbrio, assim como os chineses usaram, né, o arquétipo do Yin e Yang. Então não é negado nada. Então se respirar é um ato natural e é um ato que a gente faz com um intuito de meditar e um intuito de sobrevivência, desculpa, o porquê, né? Fazer uma coisa que é natural, né? Existe um processo que é natural mesmo, de mexer com essa energia. E aí o Tantra deu essa ênfase especial à sexualidade porque tem essa ideia, né? Quando tu estimula a Kundalini com uma prática de yoga, uma prática meditativa, ou há uma prática que eles chamam de Maituna. Maituna é essa sexualidade ritual, né? Tu vai estar estimulando essa região da Kundalini, né? E cada vez mais entendendo essa energia interna que está aí. E como eu disse anteriormente, essa é uma energia que não faz diferença, não faz paralelo a uma energia sutil. Eles estão junto da gente, até porque eles acreditam na vibração primeva, né? Daquilo que era uma essência antes e que com a manifestação, cada expressão de vida começou a se manifestar energeticamente diferente. Porém, existe uma essência em cada um. E aí eles buscam através disso a essência. Tá? Então o Tantra veio com essa ideia de usar o corpo físico, dar um status a mais ao corpo físico, né? Antes era mais a questão das práticas ascéticas mesmo, da questão dos mantras, dos rituais, cada um tinha o seu ritual específico e era negado muita coisa ali, né? Onde isso a sociedade a parte social de base, né, os tecelões, artesãos, os pescadores, ficavam a par disso. Aí o movimento tântrico, em resumo, ele abraçou essa ideia e, claro, conseguiu trazer muito disso que já a Índia já respirava como uma sociedade de modo geral, mas ele se contrapôs a muita coisa, incluindo a parte do, da sexualidade, né, que era negada ali, que a gente deu uma ênfase um pouco a mais para desmistificar isso, né, desmistificar e achar que o tântrico, falar em tantra é falar em sexo. Na verdade, quando a gente fala em tantra, a gente está falando de raiz do Hatha Yoga, aonde começou essa prática que a gente pratica no tapetinho, em que a gente conquista um estado diferenciado de consciência, né? A gente transita de um estado e outro e acaba ganhando um estado de consciência maior, né? Mais sutil, tá? Então, para hoje era isso. Eu vou me despedir por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado pela presença. Namastê.